E aí galera, beleza? Daniel da QSP, mais um vídeo aqui para vocês. E hoje, pessoal, dando continuidade à nossa série aí de vídeos falando sobre microcontrolador STM32. Vocês já estão vendo aí na tela de vocês uma pequena aplicação onde eu tenho aqui uma plaquinha muito conhecida, utilizando aqui microcontrolador STM32F103. Tá? Essa placa é conhecida como Blue Pill. E a gente tem aqui a minha plaquinha de VU de LEDs, tá? Então, pessoal, esse vídeo é para dar continuidade aí à nossa série de vídeos falando sobre esse tipo de microcontrolador. Eu já fiz alguns vídeos mostrando aí para vocês, programando o microcontrolador STM32 na plataforma, na IDE do Micro-C. E nesse vídeo a gente vai estar aprendendo passo a passo como configurar a IDE do Arduino para programar essa placa aqui, muito conhecida aí. Então vocês vão ver, pessoal, o pessoal que está aí já acostumado a programar aí com Arduino, acostumado a programar com as funções, vocês vão gostar muito desse vídeo, porque vocês vão poder utilizar todo o conhecimento que vocês têm, né, quanto às bibliotecas, quanto ao modo de gravação e ao modo de programação para essa família de microcontroladores que é muito mais rápida, muito mais veloz, né, e principalmente o poder de processamento dela é muito maior do que o poder de processamento do Arduino. Então, pessoal, já peço para você aí o seu like, se inscreve no canal, não deixe de compartilhar esse vídeo e também não esquece, pessoal, de habilitar o sino para que você possa estar recebendo os nossos vídeos assim que a gente postar. Ok, pessoal? Vou dar aqui um zoom aqui na placa, tá? Aqui temos a plaquinha com o STM32F103, conhecida aqui como Blue Pill, tá? E temos aqui a plaquinha do VU de LEDs, que eu fiz a aplicação com vocês, tá? Aqui do lado, eu já tenho conectado aqui o ST-Link V2, tá? Nesse vídeo a gente vai aprender a configurar a IDE, inclusive para programar utilizando o ST-Link, e depois no outro vídeo eu faço a gravação via serial, tá? Utilizando aí, por exemplo, um bootloader aí nessa plaquinha, tá? Então existe 3 formas de você fazer a gravação, tá? Uma é utilizando o ST-Link, a outra é via comunicação serial igual aí ao do Arduino, tá? E a outra, por último, é utilizando aqui a comunicação USB aí da plaquinha, ok? Então, pessoal, vamos lá para o computador e vou mostrar para vocês como é que eu fiz tudo isso. Vamos lá. Bom, pessoal, já estamos aqui no computador e eu tenho aqui uma pequena apresentação para vocês, são poucos slides. E o que a gente vai aprender nesse vídeo? A gente vai aprender primeiro a programar, a configurar a IDE do Arduino para trabalhar com essa linha de microcontroladores, o STM32 família 100. Depois a gente vai aprender a selecionar essa placa que a gente está utilizando, que é a Blue Pill, tá? A plaquinha aí que eu já mostrei para vocês no começo do vídeo. E também vamos aprender a selecionar o gravador ST-Link V2. Existem outras formas de você também programar esse microcontrolador através da porta serial, só que aí vai ficar esse assunto para um outro vídeo. Vamos aprender a programar os GPIOs, vamos aprender a escrever neles, de modo que a gente possa estar acionando aquela nossa plaquinha de VU de LEDs. Existem outras formas, né, da gente também programar aí os GPIOs. A gente vai estar mostrando algumas formas para vocês. E vamos aprender então a gravar através da própria IDE do Arduino, fazer a gravação do firmware no microcontrolador e também através de um software dedicado aí da própria ST, que é o STM32 ST-Link Utility. Pessoal, quais são os hardwares que a gente vai estar utilizando? Quais são a parte de física que a gente vai estar usando para testar aqui a nossa aplicação nesse vídeo? Como eu falei para vocês, a gente vai estar usando a placa Blue Pill, que é uma placa muito fácil de ser encontrada. Ela é muito barata, você pode encontrar tanto aí no mercado nacional, como também no mercado chinês, tá? Preços aí na faixa de $1,5. E essa placa ela é dotada de um microcontrolador que é o STM32F103C8T6, tá? Um microcontrolador aí de 32 bits, um ARM Cortex M3,
tá? Um microcontrolador bastante poderoso que chega aí até 72 MHz, tá? E a gente vai estar usando a placa QSP-VU de LEDs, que eu mostrei num vídeo anterior para vocês aí. Bom, primeiro, pessoal, a gente tem que configurar a IDE do Arduino. Então, você vai lá em Preferências, adicionar o link que está abaixo aqui, pessoal. Também vou deixar aí na descrição desse vídeo esse link para vocês poderem estar baixando, né, e colocando aí na IDE de vocês. Uma vez que vocês já adicionarem esse link na IDE do Arduino, vocês depois vão em Ferramentas, Placas, Gerenciador e digitar STM32 conforme mostra aqui a figura abaixo, tá? Pessoal, não se preocupe que eu vou estar mostrando para vocês logo na sequência aí desses slides, vou estar repetindo esses processos para vocês, tá ok? Então, uma vez que a gente digitar aí, né, em Ferramentas, Placas, Gerenciador e digitar STM32F, nós vamos então selecionar, né, esse pacote de instalação, que é o STM32F1, né, quer dizer, toda a linha 100, tá, para microcontrolador STM32, e também, pessoal, o GD32F boards. Pessoal, para quem não sabe, tá, existe microcontroladores, esses que nós estamos falando são da empresa ST, e existe também microcontroladores compatíveis, tá, que é da empresa Giga Devices, tá? São microcontroladores inclusive mais baratos que o da própria ST. Os microcontroladores da ST já são baratos. Se você procurar aí microcontroladores da Giga Device, são microcontroladores até mais baratos e superiores em termos de poder de processamento e de clock, tá? Essa empresa Giga Device é uma empresa chinesa, tá, que está então desenvolvendo microcontroladores ARM Cortex-3 muito semelhantes aí, que podem ser utilizados inclusive pino a pino, compatível com a família da ST. Depois, pessoal, vocês vão lá em Ferramentas, né, e vamos selecionar o microcontrolador. Uma vez que você já então adicionou aquele caminho, o link, né, adicionou então agora o pacote de biblioteca, né? Aí agora você vai então selecionar a ferramenta aí, no caso o STM32F103, você vai lá escolher aí as suas placas, né? Aí a gente vai aparecer aí na IDE do Arduino diversas placas para vocês. Então vocês vão selecionar o STM32F103 e depois vocês vão selecionar aí a variante, né, que pode ser aí em 64 KB ou 128 KB, tá? Isso, pessoal, depende das letras finais do microcontrolador. Então, você tendo lá a plaquinha BluePill com o final T6, ele vai estar então selecionado, né, próprio para 64 KB de memória flash. Depois, no modo de gravação, você vai selecionar aqui a opção ST-Link. Então, vocês vão lá em Ferramentas, Método de Upload, ST-Link, e seleciona ele aqui. Tá? Como eu falei para vocês, a gente vai fazer um outro vídeo depois mostrando como fazer a gravação via serial. Bom, pessoal, uma vez feito isso, né, a gente precisa então fazer a gravação, né, uma vez que você já fez a configuração da IDE e já programou fez o seu código, então você vai ter que fazer a gravação do teu código compilado no microcontrolador. Então existe aí algumas formas de você fazer isso. Existe pela própria IDE do Arduino, que aí você pode estar utilizando a comunicação serial, que vai ser um vídeo depois, um vídeo futuro. Podemos utilizar o ST-Link, que é o caso desse vídeo, e também a própria USB do próprio BluePill, tá? Também a gente vai fazer isso num outro vídeo. A outra forma, pessoal, é pelo software externo, que é o STM32 ST-Link Utility, tá? Então existe também outra forma de você fazer isso. Ok, pessoal, então agora vamos para a prática, né? Vamos fazer todos esses passos aí mostrando para vocês aí na IDE do Arduino. Vem comigo. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, então já estou com a IDE do Arduino aberta. Vocês já estão visualizando aí duas imagens, né,
Na parte inferior direita, vocês estão visualizando aqui a plaquinha, né, uma placa protoboard com a Bluepill, com o STM32F103 e a nossa plaquinha aqui de VU de LEDs. Bom, vamos seguir os nossos passos conforme a gente viu lá nos slides. Então, primeiro, pessoal, eu tenho que acrescentar um link, né, uma URL à IDE do Arduino. Então, para isso, a gente vai clicar em Arquivo, Preferências. No meu caso, já está incluído essa URL. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. No caso, vocês vão colocar esse link e clicar aqui em OK. Na sequência, nós vamos aqui em Ferramentas, depois nós vamos aqui em Placas e depois em Gerenciador de Placas. A IDE do Arduino vai carregar aí algumas plataformas. Vamos aguardar o carregamento dessas plataformas. Uma vez carregado, você deve entrar aqui com STM32F1. E vai aparecer aqui essa plataforma aqui, que é o STM32F1x/GD32FXX. Ok, pessoal? Então, aqui vai incluir as bibliotecas para você trabalhar com essa família de microcontroladores, tanto da ST como da Giga Device. Tá ok, pessoal? Feito isso, você vai selecionar então a última versão aqui e clicar em instalar. Obviamente que no meu caso aqui eu já fiz a instalação desse pacote. Vamos clicar agora em fechar. Recomenda-se você, após esse procedimento, você fechar a IDE do Arduino e abrir novamente. Pessoal, uma vez feito isso, você vai clicar novamente aqui em Ferramentas, depois você vai aqui em Placas e você vai já visualizar aqui então o conjunto de placas ou boards que está então vinculado a esse pacote, tá? Então vocês podem visualizar aqui a Maple Mini, né, Micro Arduino Core, STM Núcleo e várias outras placas genéricas com diferentes tipos de microcontrolador, que é o caso aí do STM32F103 final C, tá? A série C. Existem outras séries, a série R, T, V, entre outros. Tá? Então, no meu caso, pessoal, eu vou selecionar aqui a opção C. Depois, novamente, aqui eu vou agora na opção Ferramentas Variante e vou escolher aqui a opção de 64 KB de flash. Tá? Existe também a opção de 128 KB de flash. Eu já vou explicar qual que é a diferença, tá? Mas no nosso caso, a placa Bluepill vai com a versão de 64 KB. Novamente aqui nós vamos depois na opção de método de upload, ou seja, a gravação do firmware. Tá? No meu caso eu vou usar o ST-Link. Como eu falei para vocês, eu vou fazer um outro vídeo depois mostrando o processo de gravação via serial. Tá? Então vou usar a opção do ST-Link. E aqui depois em CPU vou deixar aqui em 72 MHz e otimização vou deixar aqui no smallest, que é a opção default dele. Ok? Bom, feito isso, pessoal, eu já posso começar a programar. Já tenho aqui, pessoal, na IDE do Arduino, na parte do editor, eu já tenho aqui um pequeno programa onde eu vou explicar para vocês em passos como é feito então o acesso ao periférico de PIO do microcontrolador STM32. Tá? Então, uma vez que você está na IDE do Arduino, você pode estar utilizando as funções nativas do Arduino, que é o caso aqui, por exemplo, da função PinMode. Tá? Então, na minha aplicação aqui, como eu estou mostrando para vocês na imagem abaixo, aqui do lado direito, eu tenho aqui a minha plaquinha, que é a minha placa VU de LEDs. Tá? Essa placa aqui, pessoal, ela está ligada aqui num porte inteiro do microcontrolador. Tá? Eu estou utilizando o porte A do STM32. Tá? Então são 8 LEDs, estou utilizando 8 pinos do microcontrolador. Tá? Olhando aqui, pessoal, na minha imagem, vou abrir essa imagem para vocês. Eu tenho aqui, ó,
os pinos, né, referentes, né, à utilização dos LEDs. Então é o pino, né, aqui no caso PA.0, né, PA0, PA1, 2, 3, até o pino PA7. Ou seja, são os bits 0 até 7 do porte A. Tá? Então por isso que neste momento eu estou utilizando eles aqui, ó, pin mode PA0, e eu coloco eles como output. Tá? Depois posso usar aqui, ó, pin mode PA1 como output. Vou fazer isso para todos os pinos, porque eu quero escrever nesses pinos. Esses pinos vão ser responsáveis por apagar ou ligar os LEDs da minha placa de VU. Tá? Mas, pessoal, como vocês podem observar aqui, esse não é o método mais eficiente. Tá? Existe aqui um outro método, que é acessando diretamente o registrador. Tá? Nesse primeiro método, eu utilizei uma função própria do Arduino. Tá? Obviamente que essas funções que são utilizadas na ideia do Arduino, elas utilizam mais memória, tá ok? Aí do microcontrolador. Então eu vou fazer um acesso aí diretamente no registrador do microcontrolador, tá? E para isso eu vou utilizar esse comando aqui, ó, que é o GPIO-A, acessar os registradores e de controle, né? Então nesse momento, nessa linha aqui de comando, eu estou escrevendo uma constante no registrador CRL, que é o registrador de controle do porte de PIO-A, tá? E como esse microcontrolador, pessoal, ele é um microcontrolador de 32 bits, vocês podem observar aqui que eu tenho uma palavra de 32 bits, tá? Essa palavra está escrita em hexadecimal. Tá? A ideia do Arduino, ela aceita tanto decimal, hexadecimal e binário. E eu estou usando aqui em hexadecimal, sabendo que cada dois números, né, ou números ou letras, representam um byte. Então a gente teria aqui, ó, um byte, mais um byte, aqui o terceiro byte e aqui o quarto byte. Tá? Então neste caso, pessoal, eu estou jogando um valor para o registrador do microcontrolador. Pessoal, para que a gente possa entender de forma aí mais clara como é feito o controle aí desse registrador, é preciso com que a gente procure aqui no datasheet do nosso STM32 esse registrador. Tá? Então, para isso, pessoal, eu já tenho aqui, ó, no meu computador, aqui o reference manual do STM, da família STM32F100. Vou procurar aqui, ó, o registrador CRL. Já aparece aqui para mim, ó. Então, vai aqui a explicação para vocês, pessoal. Isso aqui é um registrador de controle das portas. A gente já pode observar aqui que a gente tem, ó, GPIO-X _ CRL. O X, pessoal, podem ser letras que vão de A até G. Isso depende do tamanho do microcontrolador. E o importante é nós observarmos que cada registrador, pessoal, ele possui, então, 32 bits. Podemos verificar aqui, ó, que na parte de baixo nós temos de 0 a 15, ou seja, 16 bits, e na parte de cima nós temos mais 16 bits, ou seja, de 16 a 31. Pessoal, para controle, né, dos pinos do STM32, nós temos aí basicamente 2 bits desse registrador para cada pino do microcontrolador. Então, eu teria aqui, ó, na verdade, eu tenho 4 bits do registrador para cada pino do microcontrolador, para cada configuração do pino do microcontrolador. Ou seja, eu posso dizer aqui com toda certeza que eu tenho esses 4 primeiros bits, eles controlam o pino PA0, tá? Ou, por exemplo, o bit 0 de uma porta. Tá? Então a gente tem aqui, primeiro, o mode e depois temos aqui o config. Pessoal, o config,
ele tem essas opções aqui, ó. Se eu deixar ele como 00, ele vai entrar como canal analógico, ou modo analógico. Se eu deixar ele como 01, que é o modo de reset dele, é o modo default dele, ele vai ficar em float input, ele vai ficar com uma entrada em alta impedância. Se eu deixar ele em 10, ele vai ficar então aqui com uma entrada em pull-up ou pull-down. E 1 é o reservado. Pessoal, aqui ó, tem o valor de reset dele. O valor de reset é 4. Ó. 4 seria o quê? Então, 0, 0, 1, 0. Então, eu teria essa opção aqui. Ó. Tá? Então, isso significa, pessoal, que no config eu tenho esse jeito aqui. Ó, 0, 1, que seria aqui. Ó, 0, 1, 0, 0, que é o modo de reset ou o modo de entrada em alta impedância. E depois, na parte do mode, eu tenho aqui essas opções, ó, que é a opção default dele, que é o 00, General Purpose Output, perdão, 4, né? Então, 4, 4. Então, a opção do mode também é quanto? É 4, né? Não, aqui no caso vai ser 4 e depois aqui a opção seria, né, no caso ele está como entrada, eu estou confundindo aqui, voltando novamente, pessoal, aqui no caso do input, que é o caso do reset, tá? Eu fiz uma confusão aqui, então é o 01, né? Se ele tiver programado como saída, que depende do modo do mode aqui, ele ficaria como, por exemplo, General Purpose Output DRAM. Então eu teria essas opções aqui, ó. Tá? Então, isso vai depender, pessoal, aqui o config, ele tem dois grupos, digamos assim, tá? No grupo de modo de entrada e no grupo de modo de saída, tá? Então, como você liga o microcontrolador e ele está sempre como entrada, ele vai ficar nessa opção aqui, ó, tá? Agora, na configuração, agora sim, falando da configuração do mode, né, você vai ter aqui a opção 00, que é a opção Input Mode, tá? Que a gente pode observar aqui, ó, que eu tenho Reset Value, né? Seria 4, então seria 4, seria 0, 0, 1, 0, tá? Para o primeiro bit. Então seria aqui, ó, 00 Input Mode. E se eu quiser configurar ele como saída, por exemplo, eu posso colocar essas três opções aqui, ó, tá? 01, que seria Output Mode, 10 como Output Mode e 1 com Output Mode, diferenciando apenas na velocidade de comutação do pino, tá ok? Pessoal, voltando aqui, ó, o que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando a opção 1, certo? A opção 1, pessoal, né, vamos dizer assim, aqui cada número aqui, na verdade em hexadecimal, vai representar aqui para mim, pessoal, deixa eu abrir aqui um bloco de notas, vai representar isso aqui, ó. Deixa eu reduzir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui uma fonte maior. Então, pessoal, olha só. Eu teria aqui, pessoal, então aqui essa opção 0001, que é a opção que está aqui, ó. Teríamos essa opção aqui, né, que é a configuração que eu utilizei lá na ideia do Arduino. Então a gente teria aqui, ó, este 1 é 1 aqui, este 0 é esse 0 aqui, esse outro 0 é esse 0, e esse outro 0 é esse 0. Ou seja, para aqui os dois bits de config, eu tenho aqui 00. 00 significa o que, pessoal? Aqui no modo de saída. No modo de saída, ele representa o General Purpose Output Push-Pull. E depois, esses outros dois bits aqui, menos significativo, que seria 1, 0 aqui, representa, então aqui, ó, Output Mode, frequência máxima de 10 MHz. Tá ok?
Bom, eu acho que deu para entender essa parte de configuração do pino do microcontrolador. Pessoal, dessa forma, é mais eficiente, então, eu configurar o pino do microcontrolador desse jeito, porque eu configuro de uma vez só, do que utilizar aqui, nesse caso, as funções uma a uma do Arduino. Bom, pessoal, uma vez feito isso, eu quero que ele fique piscando, tá? Os pinos aí do meu VU de LEDs. E aí eu tenho algumas configurações também, pessoal. Olha só, eu tenho aqui, eu posso fazer tanto... posso utilizar essas funções conforme está aqui, ó. Então eu vou explicar para vocês aí de uma forma bastante clara. O acesso aí aos registradores, a gente vai ter, primeiro, um acesso que é o ODR, Output Data Register. Já posso copiar esse cara aqui e vou aqui na opção, no meu datasheet, na verdade no meu Reference Manual. Vamos procurar esse registrador. E nós temos então o registrador mostrado aqui, ó, GPIO Output Data Register, né? Port Output Data Register. Pessoal, esse cara aqui é o seguinte, você pode observar que os pinos de saída do microcontrolador STM32, eles são de 0 a 15, tá? Então você pode perceber que esse registrador, embora ele seja um registrador de 32 bits, né? Os bits, os 16 bits mais significativos, eles não são usados, eles são colocados como reserva. E são utilizados os pinos ou os bits menos significativos, de 0 a 15. O valor que você colocar nesse bit vai representar a saída do teu microcontrolador, tá? Então, você, voltando aqui, ó, se eu quero, por exemplo, então, com que os bits 0, 1, o 2, o 3 e o 4, né? E o 6, o 0, 1, aqui o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 aqui, pessoal, fica em nível lógico 1, eu vou colocar então eles aqui em nível lógico 1, né? Então na saída do pino do microcontrolador vai ter lá 3,3 volts, porque o microcontrolador é alimentado com 3,3. Então aqui, pessoal, eu jogo um valor, uma constante no registrador ODR, dou um tempo aqui de 100 milissegundos e depois inverto, ó, pessoal. Estou invertendo, ó, jogando em ODR o valor invertido dele aqui, ó. Vamos testar primeiro essa aplicação. Para isso, ó, deixa eu comentar essa parte aqui com vocês. Vamos compilar isso aqui. Então, nesse primeiro exemplo, qual que é a ideia aqui? Ele vai ficar piscando, alternando os LEDs, LED que vai ficar ligado, depois vai ficar desligado e assim por diante. Vamos aguardar aqui o término da compilação. Vamos agora então já gravar, lembrando que já está configurado como ST-Link. Ele está carregando. Pronto, já carregou. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu não desabilitei. Vamos desabilitar aqui, senão ele não vai funcionar. Né? Eu tenho que... Não tem nada no loop, né? Vamos aqui voltar. Agora sim, agora ele tem que funcionar. Vamos carregar novamente aqui para o Arduino, para o STM32. Carregado, e vocês já estão visualizando aqui, pessoal, então, a plaquinha de LEDs funcionando, ó, né? Eu sempre estou escrevendo, né, alternadamente os LEDs. LED que está ligado fica apagado, LED que está apagado fica ligado, ok? A próxima opção aqui, pessoal, é a gente, então, agora, deixa eu só comentar isso aqui. A outra opção vai ser através de um outro registrador. Deixa eu já apagar aqui para não esquecer, né? A outra opção vai ser, então, através do registrador BSRR, tá? Vamos procurar esse registrador aqui, ó, no datasheet. Voltar aqui no início. Está aqui, ó.
esse registrador, pessoal, é o seguinte, ó, port bit set reset register. Tá? Então, veja bem, pessoal. Você pode perceber que é um registrador de 32 bits também, sendo que tanto a parte baixa como a parte alta são utilizáveis, tá? Sendo que na parte baixa, pessoal, que compõe aí os bits de 0 a 15, eu tenho aqui um port 7-bit, tá? Então é o port X, quer dizer, o X, lembrando que de A a G, e o 7-bit de 0 a 15. Então o que esse aqui vai fazer? Se eu colocar 0, ele não tem nenhuma ação no pino, certo? Ele não vai ter nenhuma ação correspondente ao registrador ODRX, tá? O bit desse registrador. Se eu colocar nível lógico 1, ele vai setar, olha só, pessoal, ele vai setar o bit correspondente no registrador Output Data Register, na parte de baixo. Se eu trabalhar com os bits de 16 a 31, e eu colocar nível lógico 0 em algum dos bits, por exemplo, aqui no bit 17, eu colocar nível lógico 0, ele não vai ter nenhuma ação no bit correspondente ao registrador Output Data Register. Porém, se eu colocar nível lógico 1, por exemplo, no bit BR1, né, bit 17, o que vai acontecer? Ele vai resetar o bit correspondente do Output Data Register. Então, veja o método de você colocar nível lógico 1 ou zerar um pino do STM38, do STM32. Você joga sempre nível lógico 1 num registrador que seta ou num registrador que reseta. Tá ok? Então, voltando aqui no nosso código, veja bem, ó, eu quero que todos esses bits, ressaltando aqui que essa formatação de dado está em binário, ou seja, os 8 bits menos significativos do port A, do GPIO-A, eu estou colocando em nível lógico 1, ou seja, lembrando vocês que aqui na parte de baixo, eu estou setando. Então aqui eu estou setando os bits de 0 a 7, né, do ODR, tá, do Output Data Register. Então ele vai ligar os LEDs. Depois dou um tempo, e aí o que eu vou fazer, pessoal? Olha só, eu vou pegar o mesmo valor, só que rotacionado 16 vezes, ou seja, estes valores aqui, ó, né, de BS0 a esse 7 vão ficar espelhados na parte de cima, ou seja, estou jogando o nível lógico 1 na parte que reseta os bits correspondentes ao registrador ODR. Então aqui eu vou estar zerando, né, eu vou estar zerando os bits de 0 a 7. Depois dou mais um tempinho aqui, ó. Ok? Vamos então agora compilar isso aqui e mandar lá para a placa STM32. Ok, podemos verificar então que agora o formato modificou, né? Estamos usando agora outra parte do código. Estou ligando todos os LEDs e dando um tempo de 100 milissegundos e desligando todos os LEDs, também dando um tempo de 100 milissegundos. Ok? Pessoal, depois eu tenho aqui uma outra opção, tá? Que é semelhante à parte de cima, só que colocando aqui uma outra formatação de dado. Aqui na verdade é a mesma coisa, só que mudando a notação, né, de binário para hexadecimal, mas é a mesma coisa, tá? Então fique aí para vocês darem uma analisada nessa parte. E por último, pessoal, eu tenho aqui, então, deixa eu comentar essa parte aqui. E vamos, então, modificar esse aqui, de forma que eu execute aqui, então, uma outra animação nos LEDs. Então aqui eu faço um loop, né? Faço aqui uma repetição de 8 vezes, depois embaixo uma repetição de 8 vezes, jogo no registrador ODR um valor, ó, que está sendo shiftado para a esquerda, sendo que o I, né, I vezes, sendo que o I vai de 0 a 7. E na parte de baixo, eu também estou jogando um valor, né, no ODR, um valor
que agora vai de 80 em hexa, tá? Então 80 em hexa a gente sabe que o bit 7 está em 1 e o restante está em 0. E eu vou shiftar ele para direita e vezes, sendo que o i vai de 0 a 8. Perdão, de 0 a 7, então 8 vezes. Tá ok? Vamos compilar essa parte e já mandar lá para o Arduino. Arduino não, pessoal, para o STM32. Então tá aí, ó, funcionando agora dessa forma. Bom, pessoal, só para a gente finalizar, que esse vídeo já deve estar bem comprido, eu quero mostrar para vocês aí uma outra forma da gente fazer a gravação desse programa, tá ok? Através aqui de um software. Vamos abrir esse software que é o STM32 ST-Link Utility, tá? Vocês podem procurar esse software para baixar no site da ST. E aí você carrega aqui, ó, um arquivo, tá? Por exemplo, vou carregar aqui um arquivo, nosso exemplo, ó. Aqui no caso, pessoal, caso você queira então carregar um arquivo da própria IDE do Arduino, você vai ter que ir aqui, ó, né? Eu acho que é em Sketch, exportar binário compilado, tá? Então ele vai compilar novamente e vai gerar um arquivo do tipo bin. Então agora que a gente fez isso, eu posso voltar aqui então no STM32 ST-Link Utility. Vou aqui, ó, e deixa eu ver aqui onde que tá 16:2, né? A gente acabamos de exportar esse cara. Vamos clicar em abrir. Ele carrega e depois nós vamos aqui na opção Program and Verify. Depois clicar em Start. Ok, já está gravando aqui, já está gravado e está rodando aqui na nossa placa, tá? Esse software vai ser útil quando nós formos trabalhar com outras IDEs, que é o caso do Keio, o caso da IAR e também da ferramenta gratuita da própria ST, né, em conjunto com a STM-Cube, que vai estar vendo vídeos mais para frente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like nesse vídeo, não se esquece de compartilhar esse vídeo, caso você tenha gostado, e habilitar o sino para que você possa estar recebendo aí os vídeos de primeira mão. Ok, pessoal? Um grande abraço e vejo vocês num próximo vídeo.